Claro, aqui está o texto corrigido para o português do Brasil. Você já esperou uma promessa ser cumprida, mesmo quando parecia impossível? Vamos retornar ao livro de Gênesis, capítulo 21, onde encontramos a história de Abraão e Sara. Eles foram prometidos um filho por Deus, apesar de estarem bem avançados em anos. Isso parecia improvável, até impossível para eles. Mas Deus, em sua fidelidade, cumpriu sua promessa. Contra todas as chances, Sara deu à luz um filho, Isaque, em sua avançada idade. Essa história serve como um lembrete vivo da fidelidade de Deus e de sua capacidade de cumprir suas promessas, mesmo quando parece impossível do ponto de vista humano. Isso não é apenas uma história de uma era perdida. É um testemunho da verdade inesperada de que com Deus, nada é impossível. Então, não importa qual promessa você esteja aguardando hoje, lembre-se disso. As promessas de Deus permanecem firmes, mesmo quando as chances estão contra nós. Você já imaginou ser pedido para sacrificar algo que você ama? Simplesmente para provar sua fé? Essa é a situação exata que Abraão se encontrou durante o capítulo 22 de Gênesis. Deus instruiu Abraão a sacrificar seu filho amado, Isaque, como um teste de sua fé. Isso pode parecer severo, mas é essencial lembrar que isso não foi sobre o sacrifício em si, mas sobre a obediência e a confiança de Abraão em Deus. Mesmo enfrentando as circunstâncias mais desafiadoras, Abraão estava disposto a fazer o que Deus ordenara. Essa história também serve como um lembrete para nós. Ela descreve a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando as situações que enfrentamos parecem perturbadoras ou impossíveis. Ela destaca o fato de que nossa fé pode ser testada de maneiras imprevisíveis, mas através desses testes, alcançamos uma compreensão mais profunda do amor e provisão de Deus. Nossa obediência a Deus, mesmo em tempos difíceis, geralmente nos leva a revelações mais profundas sobre o amor e a provisão de Deus. Você já experimentou uma perda que o levou a refletir nas promessas de Deus? Essa pergunta poderia ter passado pela mente de Abraão enquanto lamentava a morte de sua esposa, Sara. O capítulo 23 de Gênesis pinta uma imagem poignante deste momento na vida de Abraão. Com a morte de Sara, Abraão enfrentou a natureza transitória da vida na terra. Mas, em seu sofrimento, ele fez um movimento significativo. Ele adquiriu seu primeiro pedaço de terra em Canaã. Isso não era apenas qualquer terra. Era um lugar de sepultamento para Sara, sim, mas também representava um passo físico na terra que Deus havia prometido a ele e aos seus descendentes. Este momento serve como um lembrete poderoso para nós. Nossas vidas nesta terra são passageiras, mas as promessas de Deus permanecem. A primeira aquisição de terra em Canaã, no meio da perda, reafirma esta verdade. Nossas vidas na terra podem ser passageiras, mas as promessas eternas de Deus permanecem. Ao tomar decisões cruciais, você já procurou orientação divina? Esta pergunta nos leva a Gênesis 24, onde vemos uma bela história de orientação divina na tomada de decisão. Aqui, Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para seu filho, Isaque. Não é apenas uma decisão qualquer. É uma decisão que moldará o futuro de gerações. O servo busca orientação, pedindo a Deus para mostrar bondade ao seu mestre Abraão. É nessa busca ativa, nessa humilde busca pela intervenção divina, que Deus responde. Rebeca aparece, cumprindo exatamente os sinais que o servo pedirá. Esta história é mais do que apenas sobre encontrar uma esposa para Isaque. É sobre reconhecer a importância de buscar a orientação de Deus em nossas decisões. É sobre entender que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também as gerações que virão. É um lembrete de que, quando envolvemos Deus em nosso processo de decisão, Ele nos guia com fervor. Quando buscamos a sabedoria de Deus em nossas decisões, Ele nos guia com fervor em nossos passos. Você já tomou uma decisão impulsiva que levou a consequências inesperadas? Vamos refletir sobre a história de Esaú e Jacó, em Gênesis 25. Aqui vemos o nascimento dos irmãos Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. Sua rivalidade começou desde o nascimento e continuou até a idade adulta. Um momento crucial ocorre quando Esaú, impulsionado por sua fome imediata, impulsivamente vende seu direito de primogenitura para seu irmão mais novo, Jacó, por um simples prato de lentilhas.
Este momento ilustra as repercussões das decisões impulsivas. A escolha impulsiva de Esaú custou-lhe seu direito de primogenitura, resultando em um conflito entre os irmãos que duraria a vida toda. Isso nos lembra da importância da paciência, deliberação e, mais importante ainda, buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Nossas decisões impulsivas podem levar a complicações, mas buscar a vontade de Deus traz clareza e paz. Você já foi abençoado no meio da adversidade? Hoje, avançamos para Gênesis 26, onde encontramos Isaque enfrentando desafios e oposição. Apesar das dificuldades, a mão de Deus estava sobre ele. Sim, Isaque enfrentou conflitos, assim como seu pai Abraão. Mas, ao invés de fugir, Isaque permaneceu na terra prometida, seguindo a instrução de Deus. A obediência de Isaque levou a um resultado surpreendente. Apesar das dificuldades, as colheitas de Isaque prosperaram, gerando 100 vezes mais. Além disso, Deus reafirmou sua aliança com ele, prometendo multiplicar sua descendência como as estrelas do céu. Esta história ilustra como Deus pode nos abençoar abundantemente, mesmo em meio à oposição. Mesmo diante da adversidade, as bênçãos de Deus são abundantes. Você já foi tentado a tomar atalhos para alcançar seus desejos? É uma tentação comum, uma que até mesmo Jacó e Esaú enfrentaram no livro de Gênesis. Jacó, impulsionado pela ambição, enganou seu pai e roubou a bênção de seu irmão. Esse ato desastroso resultou em uma vida de lutas e dificuldades, uma clara consequência de suas ações. Essa história é um lembrete claro da importância da honestidade e da integridade. Ela ilustra que os atalhos e o engano podem parecer o caminho mais fácil, mas geralmente levam a complicações e estragos. Mais importante ainda, eles não estão alinhados com os valores que nós, como pessoas de fé, somos chamados a seguir. A honestidade e a integridade não são apenas sobre ser honesto. Trata-se de alinhar nossas ações com nossas crenças e viver nossa fé de forma consistente e genuína. Então, da próxima vez que você for tentado a tomar o caminho mais fácil, lembre-se da história de Jacó. Nossa integridade, honestidade e lutas refletem nosso caráter e nossa fé em Deus. Você já se perguntou como Deus pode usar suas lutas para seus propósitos? Vamos descer a história de José em Gênesis, capítulo 40. Aqui encontramos José, um homem que enfrentou muitos testes e tribulações, interpretando os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro enquanto estavam na prisão. Esta história lindamente ilustra como Deus usa os altos e baixos da vida para cumprir seus propósitos divinos. Mesmo nas profundezas de uma cela de prisão, José desempenhou um papel fundamental no plano de Deus. Sua habilidade de interpretar sonhos não era apenas um dom valioso, mas uma parte crucial da grande narrativa. A história de José nos ensina que, não importa quão desafiadoras as circunstâncias sejam, Deus pode e vai usá-las para sua glória. Nossos testes não são em vão. Eles nos preparam para coisas maiores. Então, quando você se encontrar no meio da dificuldade, lembre-se de José. Mesmo na adversidade, Deus nos prepara para cumprir seus propósitos. Portanto, o que podemos aprender desses capítulos de Gênesis é sobre fé, obediência e confiança em Deus. Começando com o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, aprendemos que, não importa quão impossível a situação pareça, a palavra de Deus permanece constante. O teste de fé de Abraão nos lembra da importância da obediência, mesmo em circunstâncias difíceis. A história da morte de Sara e da primeira aquisição de terras em Canaã nos ensina sobre a transitoriedade da vida e a importância das promessas eternas. A orientação divina na escolha da esposa de Isaque descreve a importância da oração e da direção de Deus em nossas decisões. Em seguida, vemos o impacto das escolhas precipitadas através da rivalidade entre Jacó e Esaú, destacando a necessidade de buscar a vontade de Deus. As bênçãos continuadas de Isaque, apesar da oposição, e as ações enganosas de Jacó destacam a importância da integridade e as consequências do egoísmo. Finalmente, a interpretação dos sonhos de José mostra como Deus usa os altos e baixos da vida para cumprir seus propósitos. Não importa os desafios que enfrentamos, o amor de Deus, seu cuidado e suas promessas permanecem seguros. Confie nele, busque sua vontade, e ele guiará o seu caminho.